A gente tem material agora aqui, esse material aqui é um decreto do governador do Território Federal do Amapá, é o decreto número 0389 de 26 de fevereiro de 1982, tá? Então, 1982, esse decreto aqui. Esse decreto, o governador do Território Federal do Amapá, usando as suas atribuições, resolve, no artigo 1º, título precário, a contar de janeiro de 82, Everaldo da Silva Vasconcelos, ocupante do cargo de agente de polícia, código PC 405C, classe C, referência 27, do quadro de pessoal permanente do governo do Território Federal do Amapá, lotado na Secretaria de Segurança Pública para exercer a função de chefe da Delegacia de Polícia de Interior, Porto Grande, Segup, Secretaria de Segurança Pública do Território Federal do Amapá. Anterior a essa, de 1980, tem aí que não era secretário de Segurança. Tem essa outra aqui. Serviço Público Federal, Secretaria de Segurança Pública, portaria número 0053/1980 da Secretaria de Segurança Pública do Território Federal do Amapá. O secretário de Segurança Pública do Território Federal do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na lei, resolve, artigo 1, designar o servidor Everaldo da Silva Vasconcelos inspetor da Guarda Territorial 14A, do quadro de pessoal permanente do governo do Território Federal do Amapá, lotado nesta Secretaria de Segurança Pública. Dr. Adamor de Souza Oliveira, secretário de Segurança Pública. Esse livro aqui é um livro super importante, esse aqui, ó. Esse aqui é um relatório, ainda da época do Janari, né? Toda essa história que a gente contou antes, né? Uma grande parte dessa história de Belém não, mas a partir de 52, 53 está aqui, ó. Esse material aqui é um relatório que fala de Porto Grande, fala de Ferreira Gomes, né? Fala do Iapó, Calçoene, ou seja, dá um geral de como era o nosso estado nessa época, né? De como era o nosso estado nessa época, como era que se chegava, quem são essas pessoas que foram designadas pelo governo militar do Janari de Tio Nunes para adentrar ao interior do Amapá, do Território Federal do Amapá, para fazer diligências nas chamadas vilas, né, daquela época. Como foi que se chegou até lá, quem eram essas pessoas, de que maneira trilharam os campos para chegar a essas comunidades que na época se diga que não tinha estradas no período de 1950 até 1900, vamos dizer... Aí aparece que o primeiro da Portugal foi o General Rondon. Isso. Então são detalhes da nossa história que eu vou fotografar e colocar junto aí na filmagem para vocês verem. A gente vai contando a história, mas a gente vai mostrar para vocês material. Todo historiador deveria vir aqui. Eu não estou puxando a sardinha para o lado da família não, mas todo historiador deveria vir aqui em casa, na casa do Vasconcelos, para ver esses detalhes históricos, porque o historiador não trabalha só com as palavras, ele trabalha com material palpável. Aquilo que foi escrito, né, pelo primeiro governador, pelos primeiros secretários, pelas primeiras dirigências, e está aqui, ó, inclusive a parte da história de Porto Grande, da Fortaleza de São José de Macapá. Da escola de Porto Grande, quantos alunos vinham aqui na época? 24 alunos. Na época, né, o número de alunos que tinha. Então, são detalhes importantes da nossa história, que estão registrados aqui com fotos, né? Além do documentário biográfico, tem
as fotos registrando cada detalhe, Isso aqui, tanto da construção lá de Macapá, do Colégio Amapaense, é né? aqui. Toda essa Aqui é o situação. Palácio do Governo. Palácio do Governo, onde ele trabalhou ali, secretariando o primeiro governador do território federal do Amapá, Janari Gentil Nunes, né? Do Macabeira. O início da construção de cada estrutura ali na capital Macapá. Isso aqui é o quê? Isso aí é a planta do Colégio Barão do Rio Branco. A planta do Colégio Barão do Rio Branco, olha, planta baixa. Esse aqui é o quê? Isso é a construção do Colégio Barão do Rio Branco. A construção do Colégio Barão do Rio Branco. Isso é a Praça para Cabral, onde os alunos faziam naquela lanchonete onde... Lá onde o Zeca está hoje, os taxistas de Porto Grande param, era assim, olha. Lá, aqui mostra os alunos, né? Fazendo ordem unida, né? Então, são fatos de nossa história muito importantes que estão aqui registrados. Escola profissional, né? Era o antigo GM, que hoje é professor Antônio Ponte. O antigo GM, né? Lá na Avenida Fábio. Na Avenida Fábio, professor Antônio Ponte. Então são coisas interessantíssimas que tem aqui nesse relatório. Fala da economia de cada vila dessa. Aqui é onde? Isso é na Praça Veiga Cabral, do lado onde tem a igreja São José. Então a gente tem material aqui, ele tem material aqui, né? Importante da época. Isso aqui já é onde? Isso é em Mazagão. Escola de Mazagão, né? Mazagão. História de Mazagão também está registrada aqui. Isso aqui eu creio que é dia 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro era feito dentro da Fortaleza. Dentro da Fortaleza? Porque não tinha, ainda vinha colégio de outra região. Vinha lá da Abacate da Pedreira, de Marianu, para fazer e completar para desfilar o 7 de setembro. Eu me lembro que o último governador que fez isso, de reunir todas as escolas do território lá em Macapá, foi Aníbal Barcelos. A gente ainda ia no dia 13, né? Dia da criação do território, nós íamos desfilar. Escola Acre, o pessoal da escola ali no Padre, né? Aquela escola do Padre, que era o ginásio lá. No Acre era o primário, né? Primeira até quarta série. E o ginásio era ali na escola do Padre, né? Maria Cristina. Era Maria Cristina. Depois passou por Maria Cristina, né? Então são fatos importantes. Isso aqui não é história contada da boca para fora, é história contada com registros. Isso aí o Janari mandou para o presidente Getúlio Vargas o relatório que nós encontrou lá na quarta do sumiu. Primeiro raio-x, eu creio, né? Primeira parede de raio-x do território federal do Amapá. Então, aqui o médico fazendo o exame, né? Então são fatos importantes realmente. O trabalho dos microscopistas, né? De laboratoristas, pessoal desbravando o interior do Amapá. Aqui é a vida do interior, né? Lavrador a caminho da roça, na sua montaria, como a gente chamava, né? O pessoal tirando balata, os balateiros, os gateiros da época, né? Aqui tirando da seringueira, né? Extraindo leite. Então são realmente fatos importantes de nossa história. Inclusive no programa Radioatividade, quando eu fazia na Rádio Piauí FM, era daqui que eu tirava material para contar um pouquinho da nossa história aqui de Porto Grande, né? E a gente chega bem aqui, ó, nessa parte. Recentemente, aqui um dado histórico importante. Recentemente, vários oficiais do Exército, entre os quais o capitão Osmar Correia Dutra e o major Eolo Miro Mendes de Moraes, contando de Favela Avante. Em outubro de 1938, quando era
intensa exploração de ouro nos rios Araguari e Amapari, saiu um caminhão de Macapá e, orientado por um guia, trilhou rota semelhante à percorrida pelo capitão Polidoro em companhia do tenente Joaquim Vicente Rondon, 11 anos antes, e em várias etapas atingiu Porto Grande, tá? 1938, gente, isso aqui, esse dado aqui. Isso aqui eu não estou criando da minha cabeça, nem meu pai criando da cabeça dele. Isso aqui é fato histórico registrado pelo relatório do governador Genari Gentil Nunes. Então atingiu, né, nessa etapa Porto Grande, numa viagem de 120 quilômetros de Macapá até aqui, através da planície de campo que se estende a perder de vista. Desde então, esse trilho vem sendo transitado por caminhões, apesar de, conforme explica o povo, ter tido como principal benefício para se tornar trafegável o atrito dos pneumáticos, né, que fizeram esse caminho se tornar viável. Depois que o primeiro Shellfeu, eu acho que é o nome do carro, né? O nome do caminhão, fez derrubar atessado os poucos arbustos que constituíam obstáculo, diz o Major Eolo em interessante trabalho. Bem, gente, isso aqui é um pouquinho da nossa história no ano de 1938. Isso aqui é um registro do ano de 1938. Eles estavam fazendo um que o general Rondon tinha feito 11 anos antes. Então fatos interessantes aqui. Aqui, olha, tem também, grifado aqui pelo meu pai, no ano de 1943, a prefeitura de Macapá mandou fazer um trilho em Porto Grande e a colônia militar Ferreira Gomes, seguindo um caminhão, percorreu 48 quilômetros até chegar à ponte do rio Tucupipora, tendo sido o restante do trajeto feito em canoas. A prefeitura gastou nesse reconhecimento a verba de 12 mil, eu creio que foi 12 mil cruzeiros, né? É isso mesmo, 12 mil cruzeiros. Inclusive pagamento do caminhão, do pessoal e do rancho, ou seja, da comida, né, utilizada nesse trajeto. Aí fala aqui, ó, por outro lado, empenhamos-nos em criar um núcleo colonial federal entre Porto Grande e colônia de Ferreira Gomes, a fim de assegurar, desde logo, com a produção da riqueza, a manutenção econômica do tráfego rodoviário, levando a assistência sanitária e administrativa a esse degrau de acesso à linha fronteiriça. No trecho do rio Araguari, situado entre as duas povoações, existem numerosas corredeiras e cachoeiras que possivelmente abastecerão no futuro de energia elétrica barata toda a parte central do território. Isso aqui em 1938, falando do rio Araguari, do reconhecimento da área, tendo visto lá a Cachoeira do Paredão para a construção da hidrelétrica, né? E agora Caldeirão. Coraci Nunes e agora Caldeirão. Aqui embaixo mais tem outro relatório. Eu vou fotografar isso aqui para vocês terem aí no vídeo também. Se os ministérios de ferrovia do Rio Vila Nova firmarem as excelentes perspectivas de exploração, certamente deverá ser construída uma estrada de ferro que, partindo das minas, atinja a confluência do Amapari com o Araguari e, montando a nascente principal do Matapi, atinja Porto Grande,
donde venha até Macapá, quer utilizando como combustível os grandes depósitos de madeira e ainda intactos, quer a eletricidade captada do rio Araguari. E aqui, para a gente terminar essa parte de leitura, tem um texto assim: no ano findo, o Departamento de Viação procedeu o reconhecimento da seção entre Macapá e Porto Grande, fez os estudos de reconhecimento e exploração de 24 quilômetros de estrada e a margem esquerda do rio Vila Nova, confrontando a cachoeira da Pancada, para facilitar o transporte de minério de ferro, tantalita e diversos outros, né? Então isso aqui já dentro da área, já é aqui, né? Do Cupixi para o Vila Nova. Do Vila Nova. Então são fatos aqui da nossa história que a gente vai fotografar, e junto do vídeo a gente vai ter aquela paradinha em cada ponto que ele conta. A gente vai ter material biográfico da época, desse relatório do primeiro governador do território federal do Amapá, Janari Gentil Nunes, tá? Isso aqui é guardado com muito carinho. Aqui veio universitários do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal do Amapá, de turismo, que copiaram esse material aqui. Sabe por quê? Isso aqui se perde muitas vezes, material de 1951 a 54, aí as pessoas nós não temos ainda um museu que vá cuidar disso aqui, porque esse material aqui, futuramente a gente vai dar ideia, a gente já tem falado sobre isso, para que o prefeito possa fazer o museu histórico de Porto Grande, aproveitar essa história viva aqui do senhor Everaldo Vasconcelos, transformar uma parte desse vídeo em biografia escrita, né, para que possa então ser acessada pelos alunos do primeiro grau, do segundo grau, né, do sexto ao nono ano, e o pessoal do ensino médio, e também alunos de universidades que são historiadores, utilizar esse material. Esse material aqui é um relatório, né, do território federal do Amapá. Então, mostrando aqui para vocês, esse material o pessoal da Universidade Federal copiou, eles têm, né, aí registrado lá para a posteridade, né, para a história. Isso aqui Esse aqui vai contar um pouquinho daquela parte que o senhor nos falou, da chegada do Juscelino Kubitschek, né, o presidente da República que construiu Brasília. Então aqui tem esse fato. Tem aqui também mostra a construção da estrada de ferro do Amapá, né, essa ferrovia aí que hoje está infelizmente abandonada. Isso aqui é o Juscelino Kubitschek, né? Descendo do navio Lobo da Mar de Santana, em 1957. Nós contamos, ele contou um pouco dessa parte dessa história, onde ele foi guarda-costa, né? Ele trabalhou como segurança. Parte da segurança do presidente da República, Juscelino Kubitschek, em sua visita ao território federal do Amapá para inaugurar em 1957 o primeiro carregamento de manganês. Foi na volta, parou no Porto Platão, daqui se dirigiu de carro até Macapá. Antes de entrar no carro, falou aquela célebre frase, né? Eu estou construindo no Planalto Central a capital da República do Brasil, e vocês ajudando a construir aqui no centro da Amazônia um futuro território, né, um estado. Na Amazônia. Olha, isso aqui é o Janari Nunes, Juscelino Kubitschek, eu estou bem aqui é o Augusto Antunes, o Janari nessa época que era presidente da Petrobras, quando ele esteve aqui.
governador era Amilcar Pereira, está bem aqui. E aqui está o Juscelino Kubitschek. O Juscelino, né? E eu estou bem aqui. Só que para mim estar perto deles, eu estava com uma credencial de radialista. Estou com o microfone na... Disfarçado, né? É. Isso aqui é o Tenente Charoni, que eu falei, junto com o Juscelino, passando a revista Guarda Territorial. Deixa eu mostrar aqui pertinho. Esse material aqui que eu estava mostrando de longe lá para vocês, né? Mostrando aqui para vocês de perto, né? Esse aqui é o Juscelino, né? É. Passando em revista a Guarda Territorial. O Tenente Charoni. Com o Tenente Charoni ao lado. Aqui embaixo está o Juscelino Kubitschek. Está bem aqui. Esse aqui. Tá? O governador, que era o Amilcar Pereira. O governador Amilcar Pereira, ele está com esse chapéu, né? De militar. O Janari. Esse bem aqui. O Janari era presidente da Petrobras nessa época. E o Janari era Presidente da Petrobras. presidente da Petrobras. Aí também do lado tem o Aqui é o Everaldo Vasconcelos, esse aqui, ó. Augusto Antunes. Augusto Antunes também está aqui, né? Eu estou bem do lado do Augusto Antunes. Aqui a viagem que ele fez de Kalamazoo, tá? Kalamazoo hoje a gente pode dizer que é igual ao micro-ônibus, é um componente ferroviário menor, com mais conforto, com poltronas, que era utilizado para levar as autoridades aí nessa ferrovia, né? A estrada de ferro do Amapá. As pessoas aí, tá? Então, material bem rico que temos aqui. E tem da ICOM, o Augusto Antunes, e o que foi da Jari, né? O americano, Ludovic, né? Viu? Ludovic. Aí nesse material aqui, o Ludovic, esse branco aí de camisas quadriculada com Augusto Antunes, aí perto dele, tá? Isso aqui na Cachoeira de Santo Antônio. Onde está sendo construída agora a hidrelétrica. Olha, isso aqui é a Costa Verde Macapá, que aparece agora na TV Amapá, né? Ali aqui que diz o... Enquanto o senhor acha aí, deixa eu dar uma parada aqui para a sexta parte.